sejam bem-vindos ao canal Direito com Elas. Eu sou a professora Fernanda Macedo e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a medida provisória 948, que foi editada no dia 9 de abril de 2020 e trata de algumas questões bem pontuais sobre direito do consumidor, principalmente com relação a eventos e shows, né, que a parte de turismo, que abrange aí, que é um setor muito atingido em razão da pandemia. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês para a gente analisar o texto da medida provisória, para que a gente possa aí entender quais são esses caminhos que tanto consumidores como fornecedores terão para seguir durante esse período de calamidade pública, né, que nós estamos vivendo agora. Perceba que o próprio título da medida provisória fala sobre cancelamentos de serviços e reservas e de eventos de setores de turismo e cultura, né? É um assunto que foi colocado aí em pauta como o assunto responsável aí para central dessa medida provisória. E a ideia aqui é sobre a possibilidade desse cancelamento de reservas de eventos de setores de turismo e cultura em razão do decreto legislativo número 6, que foi a emergência em razão da Covid-19. O artigo 2º ele fala que na hipótese desse cancelamento de serviços e shows e espetáculos, o prestador de serviço ou a sociedade empresária eles não estão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor desde que, então, também para não haver uma questão de enriquecimento sem causa. Se remarquem esses serviços dos eventos cancelados, se disponibilizem o crédito para abatimento em compra de outros serviços disponíveis nas mesmas empresas ou de outro acordo a ser formalizado pelo consumidor, tá? Todas essas operações, elas não terão custo adicional para nenhum consumidor, nenhuma multa, nenhuma taxa, desde que a solicitação seja efetuada em 90 dias contado da entrada em vigor dessa medida provisória. Por isso, eu estou querendo chamar a atenção para vocês que se vocês compraram um ingresso para assistir um show nos próximos meses, e a gente está percebendo que a pandemia ainda está tentando ser controlada, a chance da gente ter eventos grandes com muitas pessoas ainda vai demorar um pouco. Então, sabendo da existência dessa medida provisória, faça um requerimento sempre por escrito, mandando ou para o site do local onde você comprou, ou mesmo uma carta com aviso de recebimento, que hoje dá para mandar cartas inclusive pela internet, enfim, o serviço de atendimento ao cliente que todas essas empresas são obrigadas a ter, tá? O crédito que se refere a esse inciso 2, né? Ele também só pode ser utilizado pelo consumidor em 12 meses, contando da data do encerramento da calamidade pública. Então, quando o decreto 6 de 2020 disser que o período de calamidade pública se encerrou, você vai contar 12 meses e aí esse crédito passa a valer nesses 12 meses seguintes. E na hipótese do inciso 1 do CAPT, devem ser respeitados a sazonalidade e os valores dos serviços originalmente contratados e o prazo de 12 meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública, para poder remarcar essas reservas ou esses eventos que foram cancelados, tá? O artigo 3º diz que o disposto no artigo 2º também se aplica para prestadores de serviços turísticos e sociedades empresárias, cinemas, teatros, plataformas digitais de venda de ingressos na internet. Os artistas que foram contratados até a data dessa edição da medida provisória, que tiverem esse impacto pelo cancelamento de show, de evento e tudo mais, né, não têm obrigação de reembolsar imediatamente os valores dos seus cachês. Eles vão ter aí, se o evento for remarcado dentro do prazo de 12 meses, então aí eles vão já ter recebido e prestarão um serviço. Nas hipóteses desses artistas e demais profissionais contratados para a realização desses eventos não conseguirem prestar esses serviços, o valor deve ser restituído, atualizado, contado aí dentro de 12 meses a partir do encerramento do estado de calamidade pública. Essas relações regidas por essa medida provisória são características de caso fortuito e força maior e não dão direito a dano moral, né? Ou multa, ou outras penalidades, exatamente porque quando a gente fala do risco do empreendimento como responsabilidade do fornecedor, a gente deve lembrar do risco previsível.
e não do risco imprevisível. A pandemia é um risco imprevisível. Quando que nós imaginaríamos que o mundo inteiro pararia em razão de algo como nós estamos vivenciando, né? Então, as medidas provisórias, em que pese o Código de Defesa do Consumidor deixe claro que a responsabilidade do fornecedor para casos de acidentes de consumo só são exoneradas em razão dele não ter cometido o ato, de ser culpa exclusiva do consumidor, ou então quando o ato foi praticado, não foi praticado por ele, muitos autores dizendo que tanto o parágrafo 3º do 12 e do 14 do CDC são rol taxativo. Mais uma vez, eu insisto, já falei isso algumas vezes aqui no canal, que no meu ponto de vista a gente deve observar a ideia do risco previsível e do risco imprevisível. E aí o caso fortuito e força maior devem ser equacionados aí para a gente balizar essa responsabilidade do fornecedor. Então, a minha dica de hoje aí é trazer para vocês a análise dessa medida provisória 948, tá? E espero que a gente possa se encontrar nos próximos dias aqui que a gente faz os nossos vídeos, trazendo melhores notícias, dizendo que tudo está acabando e que em breve nós vamos ver qual a grande lição que a gente tira de tudo isso. Obrigada pela sua participação aqui no canal Direito com Elas. Até mais. Tchau, tchau.